Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 36. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu a si como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Deus, obrigado pela tua palavra. Nós esperamos e confiamos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, alimentando a nossa alma, fortificando a nossa vida espiritual e nos moldando mais um pouco à imagem de Cristo. Consagramos esse momento ao Senhor e oramos pela tua bênção, pela tua segurança, pela ministração do teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar. Deus quer nos usar como somos e com o que temos. Esse texto resume a vida de Moisés. E aqui ele usa por 3 vezes a palavra 40 anos. Moisés esteve 40 anos como príncipe do Egito, sendo criado como filho da princesa, a filha de Faraó. Depois ele esteve 40 anos como peregrino e ele cuidava dos rebanhos do seu sogro, Midian. Seu sogro chamava Jetro, sua esposa Zípora e os seus filhos Gerson e Eliezer. E depois, por 40 anos, ele conduziu o povo pelo deserto. A Bíblia diz que Moisés veio a falecer com a idade de 120 anos, conforme Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Esse texto é um discurso de Estevão perante o Sinédrio, que era a liderança judaica. Um discurso que culminou com o seu apedrejamento. E esse texto aqui nos conta a história completa de Moisés. Alguém que Deus escolheu usar, apesar dele ser quem era. E Deus o usou com os recursos que ele tinha. Nós vemos na trajetória de Moisés que ela foi cheia de percalços, né? Como a trajetória de cada um de nós. Nós vemos que Moisés matou um egípcio. Ele foi apartar uma briga, lá em Êxodo 2, de 11 a 12, e ele matou uma das partes, um egípcio. E isso foi o estupim, inclusive, para ele fugir. Depois, quando ele foi chamado, ele deu várias desculpas para não atender ao chamado de Deus. Ele revelava uma insegurança muito grande. Ele era um homem também profundamente iracundo. Ele se irou várias vezes.
Uma vez Deus mandou ele falar a rocha, para a rocha da água, ele bateu na rocha. Na primeira vez, Deus tinha mandado ele bater na rocha, ele bateu, a rocha deu água. Na segunda vez, Deus disse, fala a rocha. Ele estava com raiva, ele bateu na rocha. E a rocha é Cristo, né? E a rocha não pode ser ferida duas vezes. A Bíblia diz que Jesus ele seria ferido uma vez só, uma vez por todas. Depois, quando ele subiu ao monte, e ele ao descer viu que o povo tinha feito um bezerro de ouro, ele ficou tão chateado que ele quebrou as tábuas da lei. É como se o pastor saísse de férias, quando voltasse e viu a igreja um pouco diferente, ele pegasse a Bíblia e rasgasse. O que tem a ver uma coisa com a outra? Essas atitudes fizeram com que Moisés não pudesse entrar na terra prometida. Em Deuteronômio 34, onde é narrada a morte de Moisés, diz que ele subiu ao monte, contemplou a terra e diz que Deus o matou ali, o sepultou e ninguém nunca mais achou o seu corpo. Então, Moisés tinha seus problemas. Uma vez ele pediu a morte, quando ele viu que o povo estava murmurando e ele não conseguia resolver o problema, ele pediu a morte, lá em Números, capítulo 11, 10 a 15. Então Moisés, ele era violento, ele era inseguro, ele era irado, raivoso, ele era em algum ponto depressivo, e foi esse homem que Deus chamou para fazer uma grande obra, uma obra de libertação. Então Deus não está em busca de pessoas perfeitas. A vida de Moisés, como a vida de todos os grandes heróis da fé, nos enche de esperança de que Deus também possa nos usar. Então a primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos, Deus quer nos usar como somos. Deus quer nos usar apesar de nós. Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Quantos anos tinha Moisés aqui? 80 anos. Ele já tinha passado os 40 anos no Egito e 40 anos trabalhando para o sogro. Não era nenhuma criança. A grande maioria aqui tem menos de 80 anos. Deus pode chamar a qualquer um de nós, na idade que nós temos, para fazer a diferença. E Moisés aqui, ele era um assassino fugitivo. Tinha um cartaz de procurado no Egito, com a cara dele estampada. Mas Deus encontrou Moisés no meio desse pasto seco e se revelou a ele de uma maneira extraordinária. A sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. Como é que pode, no meio do deserto, sol quente, pegava fogo naquele arbusto e ele não se consumia? Deus tem um fogo, que é um fogo que nós não conhecemos na terra. Alguém já disse que esse é o fogo de Deus, que queima o pecado, mas não queima o pecador, né? E quando Deus se revela a Moisés por meio dessa sarça, Moisés, tudo que ele teve que fazer foi se aproximar. Moisés, ao ver a sarça ardente, ele se virou, se voltou para ver, e Deus, no meio da sarça, o chamou pelo nome. Irmãos, eu e você, provavelmente já temos experiência de estar escondido em um lugar onde ninguém nos veria. Moisés aqui está no final de carreira, 80 anos, fugitivo, ficha suja. Ninguém lembrava que Moisés existia. Seus próprios conterrâneos o rejeitaram. Mas Deus conhecia Moisés pelo nome. Deus conhece a mim e a você pelo nome. Deus sabe o nosso nome, nosso sobrenome, nosso endereço. Deus sabe tudo de nós. E passe o tempo que passar, irmãos, um dia a sarça também vai arder.
E sempre que nós abrimos a Bíblia e lemos a palavra de Deus, a sarça está ardendo para nós. O que nós fazemos? Nós fingimos que não estamos vendo o brilho de Deus ao nosso redor? Ou será que nós vamos nos voltar para ver? Nós vamos nos aproximar para ver? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A Bíblia diz que Deus já chegou mais perto de nós que Ele poderia. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A mão de Deus está estendida para nós. Nós precisamos agora dar o nosso passo. Deus já brilhou a sua glória perto de nós, como fez com Moisés. Nós precisamos agora nos aproximar dele, para que a nossa fé se encontre com a graça de Deus, e isso gere transformação em nossas vidas, e daqui a pouco, por meio de nós, transformação de outras pessoas. Da mesma forma que Deus chama Moisés esquecido no meio do deserto, Ele chama a todos nós. Você, dona de casa, talvez esquecido atrás de um tanque de roupa. Você desempregado. Você que fracassou já 1, 2, 3 vezes em empreendimentos. Já faliu. Já fracassou com família, já fracassou com emprego. Já fracassou no ministério. Você que as coisas já deu errado, você que já fez coisas que você não se orgulha. A luz de Deus pode brilhar ao seu redor em qualquer momento. Porque Deus quer usar pessoas como nós. É uma coisa até difícil de a gente entender, mas Deus usa pessoas imperfeitas, porque senão Ele não teria ninguém para usar. De alguma maneira Ele se aproxima de nós, nos atrai, e quando nós somos atraídos, nos voltando para Ele, Ele muda as nossas vidas. Ele usa esse fogo, consome nosso pecado, mas não consome a nossa vida, e Ele nos usa como instrumento nas suas mãos. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então é com você mesmo, é comigo mesmo. Ele pode nos usar. Todos nós aqui temos uma história, todos nós aqui temos bagagens, todos nós aqui somos ex alguma coisa, mas todos nós aqui também somos um potencial nas mãos de Deus para fazer grandes coisas. Pode ser aos 40, pode ser aos 80. Tudo que nós precisamos é nos voltar para Ele e ouvir a sua voz. A segunda coisa que nós aprendemos com Moisés é que Deus quer nos usar com o que temos. Vira uma página aí, chegue no capítulo 4, a partir do versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés achava que não tinha os recursos, os instrumentos necessários para livrar o povo de Deus e atender aquele chamado. E Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Ele disse: uma vara. Se uma vara é suficiente, qualquer coisa é suficiente, porque Deus não usa o poder que nós temos nas mãos. Ao contrário, Ele quer colocar do poder dele naquilo que nós temos em nossas mãos. Qualquer coisa nas mãos de Deus pode se tornar algo grande e maravilhoso. Uma vara, um graveto, um cajado. Deus disse: joga no chão, virou uma serpente. Deus disse: pega pela cauda. Moisés obedeceu. Aí virou a vara de novo. Ele disse: vai, e o povo vai ver que eu apareci a vocês e eu te enviei. Deus pode usar qualquer coisa que tenhamos na mão. Um estilingue na minha mão serve para quê? Nas mãos de Deus derruba gigante. 5 pães e 2 peixinhos na minha mão serve para quê? Nas mãos de Deus alimenta
5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E ainda sobra 12 cestos. Uma vara na minha mão serve para quê? Mas nas mãos de Deus abre o mar vermelho. Então, irmãos, não importa o que eu tenho na mão. O que você tem na mão? É um livro? É uma faca? É uma bola? É dinheiro? É um carro? É uma casa? O que você tem na mão? Deus está te chamando para algo grande. Ele pergunta: o que você tem na mão? Deus está dizendo aqui que não importa o que você tenha na mão, se você colocar nas mãos dele, dá para fazer, dá para ser, porque nas mãos dele o pequeno se torna grande. O pouco com Deus é muito. Nós devemos colocar tudo o que temos nas mãos de Deus, porque mesmo aquilo que nos parece insignificante pode se tornar uma grande realização nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque está escrito, irmãos, a nossa suficiência vem de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Deus não precisa de nada que eu tenho para fazer a sua obra, mas Ele pode pegar qualquer coisa que eu ofereça a Ele e usar aquilo para grandes coisas. Em terceiro lugar, irmãos, Deus anula todas as nossas desculpas. Em Êxodo capítulo 4, de 10 a 13 diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Irmãos, Moisés apresentou toda a desculpa do mundo para não atender ao chamado de Deus, mesmo com os milagres que ele viu. Ele diz: ah, mas quem sou eu? Ah, mas o que eu vou dizer? Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Ah, eu não sou eloquente. Desculpa. Até que, quando ele chega aqui no verso 13, ele pelo menos fala a verdade, né? Ele falou: o negócio é o seguinte, eu não estou querendo mesmo ir. Manda outra pessoa. Não manda a mim, não. Manda outra pessoa. Tem uma frase que diz: olha, quem quer fazer, arruma um jeito. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. É simples. E aqui Deus, ele vai desarmando todas as desculpas de Moisés. Cada vez que Moisés apresentava uma desculpa, Deus trazia uma solução, até que não havia mais como recusar. Irmãos, nós temos que entregar a direção da nossa vida nas mãos de Deus e tirar a mão do volante. Se Ele está mandando, a gente vai. Se Ele falou, a gente acredita. Se a gente acreditou, a gente obedece. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não tem desculpa que a gente tenha que seja aceitável diante de Deus. Em Mateus 17:20 diz que se nós tivermos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, não haverá impossível. Não haverá impossível em todas as promessas do Senhor. Que desculpa nós vamos dar para não atender o chamado de Deus? Ah, eles vão falar que não foi Deus que falou comigo. Ah, eles não vão acreditar no que eu vou dizer. Ah, eu não sei falar direito. Eu não fiz seminário. Eu não tenho diploma. Eu acho que o pastor não gosta de mim. Qual desculpa nós vamos dar para recusar o chamado de Deus? Se nós apresentarmos esses argumentos para Deus, Ele vai desarmar um por um, porque Ele vai dizer: meu querido, não tem impossíveis debaixo das minhas promessas. Tudo é possível ao que crer. Eu gosto muito de uma frase que diz, né, que o cara não sabia que era impossível, aí ele foi lá e fez. No Salmo 60, versículo 12, está escrito que em Deus faremos proezas.
Em Deus nós vamos ver a árvore queimar e não consumir. Isso é uma proeza. Em Deus nós vamos ver uma vara transformar numa cobra. E vamos ver a cobra transformar na vara. Em Deus nós vamos ver o céu cerrar e não chover, e depois abrir e chover de novo. Em Deus nós vamos ver portas se abrindo, portas se fechando. Em Deus faremos proezas com aquilo que temos na mão, com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que sabemos, porque a nossa suficiência vem de Deus. Concluindo, irmãos, Moisés era um homem como nós, assim como Elias era um homem como nós. Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não eram perfeitos. Elias teve depressão, com medo de Jezabel, pediu a morte. Moisés também não conseguia resolver o problema, pediu a morte também. Olha que coisa nós, irmãos, nós somos seres humanos. Quem aqui não fica triste quando tem uma decepção com alguém? Quem aqui não fica em dúvida sobre sua própria competência quando é demitido de um trabalho? Ou quando empreende e não dá certo? Nós somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas. A Bíblia diz que todos nós erramos, pecamos. É por isso que a gente vai a médico. A gente vai ao médico do corpo, a gente vai ao médico da mente, e principalmente a gente vai ao médico da alma, que é o Senhor. Porque nós somos falhos. Mas é bom saber que Deus usa pessoas falhas como nós. Se Deus usou Abraão, Ele pode usar a gente também. Se Deus usou Moisés, Ele pode usar a gente também. Se Deus usou Davi, Ele pode usar a gente também. Vai ver a biografia desses homens. Eram todos homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos. Mas quando Moisés entregou a sua vida a Deus de verdade, ele tornou-se exemplo de dedicação. Se Deus fez com ele, pode fazer conosco também. Deus quer nos usar do jeito que nós somos e com aquilo que nós temos. Nós vamos continuar dando desculpa? O que você tem na mão? Vamos colocar de pé?